Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos continuar com o estudo do módulo 16, porém nós vamos iniciar a unidade 3 com um novo tema e contamos com a presença da professora Ângela. Olá, professora, tudo Olá, bem? Professora Sabrina, tudo bem? Olá, caros alunos, novamente estou aqui. Convido vocês a participarem da aula. Isso mesmo. Hoje nós vamos estudar sobre o aproveitamento integral dos alimentos. Certamente você já ouviu falar, mas hoje nós vamos conhecer mais detalhadamente sobre esse tema. Então vamos verificar aqui no quadro qual é o tema da nossa aula. É aproveitamento integral dos alimentos, uma alternativa nutritiva e de baixo custo. Vamos estudar a unidade 3. Quais são os objetivos da nossa aula? Primeiramente, vamos compreender a importância do aproveitamento integral de alimentos, conhecer as partes de alimentos que podem ser aproveitadas e avaliar as causas do desperdício de alimentos, além de compreender os cuidados necessários durante o aproveitamento integral dos alimentos. Em outras aulas, nós já chegamos a comentar sobre o que seria o aproveitamento integral dos alimentos, mas hoje nós vamos conhecer quais são as partes dos alimentos que podem ser aproveitadas e quais são os cuidados adequados que nós devemos ter ao se aproveitar esses alimentos integralmente, ok? Então vamos conferir. É muito importante evitar o desperdício de alimentos e aproveitá-los o mais completamente possível. Isso pode ser feito de várias formas. Quais são? Primeiramente, devemos planejar o cardápio. Essa parte de planejamento do cardápio serve tanto para a escola, para uma unidade de alimentação e nutrição, como até mesmo para o nosso dia a dia dentro da nossa casa. Ao se planejar o cardápio, a gente pode também começar iniciando as nossas compras. Quais são os alimentos necessários para comprar? Para quantas pessoas eu vou estar preparando essa refeição? Assim a gente reduz os riscos de desperdício de alimentos, certo? O outro item é incluindo alimentos da safra. A gente sabe que todo alimento possui uma época mais favorável. Além disso, aqueles alimentos que são da safra possuem baixo custo, maior valor nutricional, né? É só a gente lembrar de antigamente nossos antepassados, como é que era feita, planejado o cardápio, como que era planejado a refeição do dia, né? Era só a gente ir ali visitar a hortinha que muitas vezes tinha no quintal, né? E ver quais eram os alimentos, os ingredientes que tinham disponível, prontos para ir para a panela, né, professora? E assim era planejado o cardápio com os alimentos da época, os alimentos da safra. É lógico que hoje a gente deve adequar isso à nossa realidade, né? Muitas vezes, qual é a nossa horta? Muitas vezes a nossa horta é aquela feirinha, né, professora? Aquele supermercado mais próximo. Então a gente deve visitar, ver quais são aqueles alimentos que estão disponibilizados com um custo mais acessível, né? E assim a gente planejar a nossa alimentação, incluindo os alimentos da safra. O outro item é técnicas de pré-preparo e preparo das refeições, como a gente já aprendeu na aula passada. E trabalhar com per capita adequados e controlar fatores de correção. Esses itens aqui basicamente se resumem na utilização das fichas técnicas, que é um instrumento muito adequado para que a gente possa planejar a refeição sem erros, sem desperdício, né? Considerar o valor per capita por pessoa, para que a gente possa ter uma previsão de compras adequadas, sem desperdício de alimentos e considerar também o fator de correção. Toda a unidade de alimentação e nutrição deve ter já estabelecido o fator de correção do local. Isso também pode variar de acordo com o fornecedor, certo? E outro item também é utilizar sobras de alimentos em novas preparações, como a gente vai conhecer na aula de hoje. Apesar de produzir uma enorme quantidade de alimentos, mais de 100 milhões de toneladas por ano, o Brasil enfrenta a fome e é considerado um campeão em desperdício, pois grande parte dessa produção é perdida após a colheita. E como é possível tanto desperdício? A gente tem que se fazer essa pergunta. Então vamos conhecer.
há basicamente as seguintes possibilidades de desperdício de alimentos. Quais são elas? Primeiramente, durante a colheita e no transporte, na estocagem dos alimentos, no pré-preparo, no preparo e no destino das sobras. Professor, os alimentos hoje percorrem longa distância, né, até chegar ao consumidor final, e é provável que realmente possa haver esse desperdício, não é verdade? Principalmente em se tratando, né, da nossa realidade, as escolas, no que tange essa questão do transporte, né? Então, às vezes, a gente sabe que os alimentos não são transportados da forma correta, nos carros, nos locais, como deve ser feito realmente. Então, você, o técnico, prestar atenção no momento em que aquele alimento chegar. Eu sempre bato naquela tecla, olha o procedimento operacional, aquela questão do recebimento, não é verdade? Então, você está recebendo aquele alimento que ele veio lá do produtor, ele acabou de sair da hortinha, enfim. Vê como ele chega, de que forma ele chega lá na escola, porque isso aí é muito importante, essa parte do transporte. Então, no que se tange a estocagem, o pré-preparo, no preparo e o destino das sobras, isso aqui basicamente já fica como responsabilidade dos próprios técnicos, né? Então, assim, todos esses pontos são importantes, mas vocês têm que prestar muita atenção, principalmente nessa parte já do recebimento, no que tange a estocagem, separar os alimentos nos locais corretos, a questão do pré-preparo, no preparo, e o que eu vou fazer com a questão das sobras, né? Antigamente a gente via muito desperdício, os talos eram jogados, as cascas das frutas, não prestava, ninguém queria, não é verdade? Isso. Mas hoje nós sabemos que não é bem já assim. Já existem outras alternativas melhores, né, professora? Com certeza. Isso, ninguém imagina, né, que durante essas etapas pode ocorrer o desperdício de alimentos, durante a estocagem, mas como que vai ter o desperdício do alimento durante a estocagem desse alimento? Então a gente vai aprender agora como que isso pode ocorrer. Primeira etapa, na colheita e no transporte. Pragas ou as próprias condições do clima da região de plantio, como excesso de chuvas, podem danificar os alimentos, diminuindo o rendimento dessa colheita. Nesse item aqui, é por isso que muitas vezes muitos produtores optam por utilizar agrotóxicos, justamente para eliminar essas pragas que podem estar atacando essa plantação e aumentar o rendimento, né? Porque você imagina uma grande plantação atacada por pragas, né? Por insetos, com certeza eles não iam ter aquela produtividade esperada, aquele resultado esperado, e não ia ter uma venda adequada, né? Então, por isso que muita gente opta pelo uso dos defensivos agrícolas, justamente para aumentar o rendimento da produção. E o outro item é transporte de forma inadequada, amontoados em carros de transporte, exposição a temperaturas muito quentes e locais de venda dos alimentos distantes do lugar onde foram produzidos. Isso aqui a gente vem lembrar que é da cadeia produtiva longa, né? Lembra que nós temos a cadeia produtiva longa, em que aqueles alimentos são adquiridos diretamente do produtor, sem precisar percorrer grandes distâncias, e temos o outro lado também, que é a cadeia produtiva longa, em que você, para adquirir o alimento, precisa primeiramente se deslocar até o supermercado, até a indústria, né? Que é aquele caminho que o produtor faz, né? Entrega o alimento ao comércio, e do comércio esse alimento é comercializado ao consumidor final. Então, para que esse alimento chegue até você, ele já percorreu longas distâncias. E durante essa distância toda, durante esse transporte, é que houve aí o desperdício desses alimentos. Nos supermercados, muitas frutas e verduras são retiradas das prateleiras quando estão danificadas e com aparência ruim, pois ninguém quer comprar esses alimentos. Mas há locais em que esses produtos são colocados em uma outra prateleira e vendidos a preço mais acessível. Isso é uma ótima alternativa, né? Para quem quer ainda aproveitar esses alimentos e não desperdiçar, é uma ótima alternativa vender por preços mais acessíveis. E aí a gente pode lembrar aqui também daquele programa Mesa Brasil, né, professora? Isso. Super importante, que retira os alimentos de onde sobra e entrega de onde falta. E são justamente esses alimentos que possivelmente seriam descartados pelos supermercados
sobrados, e aí o Mesa Brasil vai lá, recolhe esses alimentos que ainda estão adequados para consumo e entregam para aquelas pessoas que se encontram em situações de insegurança alimentar. Então é uma outra alternativa que ajuda aí a reduzir os índices de desperdício de alimentos também. Durante a estocagem, como que acontece? Armazenamento inadequado, com empilhamento de caixas e falta de controle de temperatura ambiental, produtos de qualquer maneira nas prateleiras, manuseio excessivo dos produtos durante a escolha, contribuindo ainda mais para que o produto perca sua qualidade, e embalagens cheias e danificadas. Então, muitas vezes a gente vai no supermercado adquirir um alimento, comprar frutas, hortaliças, e é mania já a gente ficar selecionando, escolhendo, mas é um problema que pode acarretar também e acabar com o desperdício desses alimentos, porque eles podem estar muito maduros e aí você pode acabar com tanta seleção, né, com tanta escolha, acabar danificando esse alimento e aí ele vai acabar indo para o lixo. Então a gente tem que ficar atento também com essa parte de armazenamento e estocagem dos alimentos. E durante o pré-preparo e no preparo? As perdas no pré-preparo e no preparo incorreto dos alimentos ocorrem das seguintes maneiras: na retirada de cascas grossas, ao descascar alimentos, como a batata, com descarte de alimentos muito maduros, como o tomate, que ainda que não possa ser usado para fazer uma salada, poderia ser utilizado para preparar molhos, por exemplo. E depois que compramos um alimento, a responsabilidade pela sua qualidade passa a depender também dos cuidados que tomamos para conservá-lo. Há quem compre mais comida do que o necessário e uma parte acaba estragando, pois fica guardado por muito tempo. E aí é que a gente entra com a questão de planejar as compras, fazer compras semanais, preferir realizar compras semanais do que fazer compras mensais, porque assim você acaba controlando melhor, né? Controlando até a data de validade desses alimentos para que eles não vençam sem você perceber, e aí você tem que acabar descartando esse alimento, certo? Então isso é muito importante. E no destino de sobras. Quando falamos em alimentos já preparados, os desperdícios podem ocorrer quando se coloca no prato mais alimento do que é possível ser comido e ele acaba sendo jogado fora. Mas se você preparou muita comida e sobrou na sua panela, ela pode ser utilizada em um outro momento, desde que mantida em condições seguras de higiene. Para guardar as sobras da comida na geladeira, de modo que possamos consumi-las depois, não podemos esperar que elas esfriem para colocá-las na geladeira. E aí vem a seguinte questão: alimentos quentes na geladeira estragam o equipamento ou aumentam o consumo de energia? Hoje a gente sabe que não. A tecnologia empregada para a fabricação das geladeiras, ela é muito mais avançada, e aí essa geladeira, esse equipamento, ele não estraga porque ele já é preparado para acondicionar alimentos quentes. Agora, na questão de energia, pode sim acabar aumentando um pouquinho o consumo de energia, mas a gente tem que pensar, né, na nossa saúde em primeiro lugar. Vale muito mais a pena você estar pagando um pouquinho a mais para impedir, né, os riscos de contaminação desses alimentos, para que eles sejam armazenados corretamente, né, professora? Muita gente aí acaba fazendo confusão com essa questão de guardar alimentos quentes na geladeira, né? É uma questão bem controversa. E atenção, olha só, quando colocamos um alimento na geladeira ou no congelador, não destruímos micro-organismos que possam estar presentes nelas. Ou seja, o resfriamento provocado pela geladeira não mata bactérias. A temperatura desses equipamentos age somente reduzindo a multiplicação dos micro-organismos, ou seja, evitando que sua quantidade aumente. Então é uma questão mais de precaução. Não significa que você vai eliminar totalmente os micro-organismos. Mas será que na culinária os termos sobras e restos
têm o mesmo significado? Então, vamos aprender qual que é a diferença entre sobras e restos. Sobras são aqueles alimentos que foram preparados, mas não foram servidos no prato, ou seja, ficaram na panela ou travessas, sem que ninguém se servisse deles, tá? E restos são os alimentos que ficaram no prato depois que a pessoa já terminou de se alimentar. As sobras podem ser reaproveitadas, mas os restos devem ser descartados na cozinha. Muita gente acaba confundindo essa questão dos termos restos e sobra. Então, aqueles alimentos que foram preparados e foram levados à exposição para que o consumidor se servisse e por acaso ficou um resto dentro do local onde ele foi exposto, esse alimento ele é considerado resto, tá? Porque o consumidor, a pessoa já mexeu nesse alimento e houve o risco de contaminação física, porque pode ter caído muito bem um cabelo, um inseto, alguma coisa. Agora, aquele alimento que foi preparado, pode ser quente ou frio, mas que ficou dentro ali da cozinha, da área de produção e que não foi levado para ser servido ou para exposição, esse alimento, se ele foi mantido em temperaturas adequadas e houve direitinho o controle dentro dos critérios que são estabelecidos para que não haja insegurança alimentar, esse alimento ele é considerado sobra e ele pode sim ser reaproveitado porque ele não foi manipulado por nenhuma outra pessoa, certo? Então ele ficou ali guardado. Então é importante que você tenha em mente certinho a diferença entre sobra e resto. A sobra pode ser reutilizada porque ele não foi mexido, já o resto tem que ser descartado porque já houve ali a manipulação de outras pessoas, tá ok? E gerenciamento de resíduos sólidos. A não geração desses resíduos, como o controle das sobras de produção e restos de alimentos, tem prioridade sobre as demais ações. A diminuição do desperdício, com consequente redução dos custos e da geração de impactos ambientais, está alinhada com a consolidação do direito humano à alimentação adequada e com a promoção da segurança alimentar e nutricional. E aí vamos entrar aqui na questão do aproveitamento de sobras e casca, que são folhas e sementes. Muitas vezes nós jogamos fora alimentos amassados ou muito maduros, mas que ainda poderiam ser consumidos sem nenhum risco à saúde, gerando o desperdício de alimento. No entanto, vamos enfatizar procedimentos para aproveitar as sobras de preparações e as partes de alimentos que poderiam ser utilizados para consumo, mas acabam indo para o lixo. Então nós vamos conhecer um pouquinho sobre o que é aproveitamento integral. Hoje nós sabemos que para nós alcançarmos uma alimentação saudável, a gente pode muito bem aproveitar restos de cascas, de talos, de algumas frutas que muita gente normalmente desprezaria essas partes. Então vamos conhecer um pouquinho agora o que é e como fazer para aproveitar integralmente os alimentos. Confira só. O Brasil produz uma grande quantidade de alimentos, mas infelizmente é campeão no desperdício. Muitas vezes a gente joga fora aqueles alimentos que estão muito maduros ou amassados porque a gente acha que não servem mais. Só que é aí que entra a nutricionista Natália Vrege para explicar como que nós podemos reaproveitar esses alimentos no dia a dia. Tudo bom? Seja bem-vinda. Obrigada, Eliane. Vamos explicar para quem está assistindo a gente agora como é que faz, por exemplo, para reaproveitar a casca de uma laranja. Então, a casca da laranja ela pode ser utilizada para fazer um suco, para fazer um bolo, para fazer uma torta, né? Ela tem várias funcionalidades nessa questão da preparação culinária. Você pode estar utilizando ela para várias
receitas. E além do que, ela também tem as questões das propriedades funcionais. Ela é riquíssima em vitamina C, vitamina E. Então ela faz com que esse alimento fique também rico, tanto na questão de fibras, mas também como no aporte de vitaminas. E qual que é a importância de reaproveitar esses alimentos no dia a dia? Então, a importância de fazer esse reaproveitamento integral é que realmente você vai estar consumindo um alimento nutritivo e também de baixo custo. Hoje no Brasil a gente está vendo toda essa situação da crise financeira do país e a gente vê que cada vez mais os alimentos eles estão ficando mais altos, né? E aí vem essa ideia da gente trazer esses alimentos com aproveitamento integral. Né? Por exemplo, bolo, tortas, a gente tem um aporte maior de vitaminas e também a gente pode estar consumindo esses alimentos de uma forma com baixo custo. Né? Porque a gente vai estar utilizando a casca, vai estar utilizando a polpa e vai estar utilizando o alimento como um todo. Até a última gota do alimento, né? Literalmente. Agora eu vi que você separou algumas coisas aqui pra gente. Eu queria começar falando por esse bolo aqui, ó. Porque eu achei esse bolo muito interessante. Primeiro que o cheiro dele não tem nem como você não saber que ele é de laranja. Isso aí a gente sabe. Mas qual que é o grande diferencial desse bolo? Então, o grande diferencial desse bolo é que a gente utiliza a casca da laranja, realmente. A gente utiliza 100% da laranja. Essa questão do bolo em si, a gente utiliza a polpa e também a casca. E a gente utiliza também ovos, utiliza óleo, a farinha de trigo e o fermento químico mesmo. A gente pode ver que a consistência dele é excelente, ele fica bem fofinho, a coloração dele ele fica um pouco mais amarelado, né? Isso, até por questão realmente da casca da laranja, né? Dependendo da safra da laranja, ela fica até um pouco mais amarelada mesmo. Agora tem quem pensa que, por exemplo, vai ficar amargo, não vai ficar ruim. Qual que é o segredo de fazer um bolo desse? Então, o segredo de você retirar essa questão realmente do amargo é tirar aquela parte branca da laranja, aquela partezinha, quando você corta em 4 a laranja, né? Você tira aquela parte de dentro, que é aquela parte branca. Realmente retira as sementes. Retirando aquilo ali, você não vai ficar com bolo amargo. Como a gente tem pouco tempo, então você que está assistindo, só procurar uma receita, deve ter, né, na internet, tem várias receitas. Só dá uma olhadinha lá que tem receitas para você reaproveitar a casca da laranja e fazer um bolo. Aqui você usa, né, o fermento químico que você falou, o que mais? A farinha de trigo, os ovos e o óleo. Tá vendo? E o açúcar também, né? Que a gente coloca o açúcar também. É um bolo barato e você vai reaproveitar a sua laranja. E o mais interessante também é que ele é batido no liquidificador. Você bate, é rapidinho. Não tem aquele negócio de ficar lá, né? Batendo o bolo. Agora, esse doce também aqui eu achei bem bonito. E eu queria saber do que é esse doce aqui. Ele parece um doce desses de compota, né? Diferente. Isso, mas ele é da entrecasca de melancia. É aquela parte branca da melancia. É a partezinha branca da melancia, entre que fica aquela casca verde e a polpa vermelhinha, né? Então, muitas das pessoas, elas jogam realmente fora esse produto. E é aí que está o maior aporte de vitaminas e nutrientes nele, né? Vou provar pra ver se eu gosto. Tá bom. Parece um doce de mamão. Isso. Se eu não te pergunto, se eu falasse assim, Ariane, come agora, sem te dizer o que era. Me diz o que é. Isso, você iria dizer pra mim que é doce de mamão. É, né? Igual a doce de mamão. E é a entrecasca da melancia. Olha aí, mais uma forma de você aproveitar a sua melancia, que muitas vezes você joga a casca fora e nem utiliza mais. E aqui você colocou um coco ralado, né? Isso, eu inseri o coco ralado e também o chazinho de cravo da Índia também. Ficou delicioso. Agora eu vi que também tem aqui o talo da couve-flor. Muita gente joga fora. Muita gente, quiçá todo mundo, né? É verdade. O que você vai fazer com esse talo de couve-flor? Então, esse talo de couve-flor eu vou fazer um patê de talos. Né? Você pode estar substituindo, Natália, eu não gosto do talo de couve-flor. Eu posso utilizar outro talo? Pode. Pode utilizar talo de couve, de agrião, de rúcula, aí vai dar preferência de cada um, né? Ou se você quiser também fazer uma mistura, você também pode fazer, né? Mas que seja de talos. E eu escolhi realmente a couve-flor pra gente estar fazendo agora, porque ele é riquíssimo em vitamina C e arginina também. Então ele tem um aporte maior de nutrientes e também essa questão da dilatação sanguínea, ele faz com que tenha um maior aporte de nutrientes, né? E principalmente para as pessoas que são praticantes de exercício, de atividade física, também é muito bom. Para atletas ele é muito bom também. Porque além dele ser
a questão da caloria dele é menor, né? Mas o aporte de caloria e o aporte de fibras e o aporte também de energia que ele vai te dar é bem maior. Aqui, para fazer esse patê, você vai utilizar o talo da couve-flor, creme de leite e uma pitadinha de sal e o coentro, só para dar um a mais mesmo. Então vamos fazer? Vamos lá. Agora o patê já tá pronto e fica excelente, né, Natália? Por exemplo, vai fazer um jantar em casa, fez alguma comidinha com couve-flor, pega os talos, faz o patezinho e já usa na entrada, serve com torradinhas. É uma excelente oportunidade de você usar. Agora coloca aqui pra gente, pra mostrar a consistência do patê, olha só. Tá vendo? E fica com um verdinho bonito também, né? Fica. Contrastando, fica bem legal. Se você colocar também agrião, talos de couve, fica até mais verde ainda, Pode né? pôr azeite também, Isso, né? pode colocar azeite também, é uma opção. Coloca, mostra aqui, Fábio, por favor, olha só, tá vendo? Uma consistência bem legal. Eu acredito que com maionese também fique mais durinho ainda, né? Aí depende do Mais do gosto da pessoa. Se ela quiser mais consistente, ela pode também colocar. Se colocar azeite, ele vai ficar um pouquinho mais consistente. Mas aí depende do gosto da pessoa. Pode colocar aqui também, né? O azeite e só pode. misturar. Agora o patê já tá pronto, vamos reservar o patê, tá vendo? Nós já temos aqui um bolo da casca da laranja e um patê de talo de couve-flor. Agora eu tô sabendo que tem um suco também, um suco interessante, né? Isso. O suco verde, além dele ser funcional, ele é altamente antioxidante. É aquele famoso detox. Olha que as né? mulheres O famoso amam, detox. né? Uhum. Então pronto, a gente vai ensinar agora a fazer o suco. Ele vai levar o quê? Maracujá. Maracujá, limão, gengibre, couve e açúcar. Tudo que é gostoso. Isso. Ou depende de cada pessoa. Às vezes ela quer colocar um adoçante ou ela quer tomar ele sem puro mesmo, pode consumir. Então vamos lá? Então é isso, pessoal. Aproveite os alimentos como um todo para poder aproveitar muito mais a vida com saúde, segurança e consciência. Obrigada, Natália. Até a próxima. Obrigada, Ariane. Aproveitem, bons estudos. Olha só que interessante, né, pessoal? São receitas maravilhosas que você pode estar praticando ela em casa, no seu ambiente de trabalho. São ideias ótimas para você aproveitar integralmente os alimentos e não deixar desperdiçar nada. Porque o desperdício, você está desperdiçando ali as vitaminas, os nutrientes, né? E aí está tendo menos risco, né, de desenvolver alguma doença, alguma coisa assim, né, professora? Alguma complicação de saúde. Sem contar que você vai estar aproveitando o alimento como um todo, né? Digamos assim, ainda mais quem tem a questão das hortas, professoras que faz a colheitinha, colhe ali na hora para fazer algum tipo de preparo, acrescentar em alguma preparação, é muito interessante, né? E aí diversificar também, como exemplo aí no VTzinho, como aproveitar o alimento na sua integralidade. Então, hoje não se joga mais, gente. Então, existem inúmeras receitas, inúmeras formas de você aproveitar tanto as preparações salgadas quanto doces, não é? Isso, os doces, né? Que é o que o pessoal gosta mais, né? Aquelas preparações doces. Eu achei também muito interessante essa receita do patê com os talos do couve-flor, né? Isso. Muito interessante, que você tá ali preparando, sobrou os talinhos, você vai lá, aproveita, faz um patezinho ali e já usa como uma entrada da refeição, né? Com São certeza. ideias ótimas e que você deve mais é que aproveitar, né? Para você ter uma vida muito mais nutritiva e muito mais saudável. Agora vamos conhecer aqui no quadro quais são as preparações que você pode fazer reaproveitando os alimentos. Então aqui nós temos a preparação original, temos a carne moída assada, que você pode usar para fazer croquetes, omelete, recheio de tortas, panqueques e sanduíches. Temos o arroz, que você pode também aproveitar para fazer bolinhos, arroz de forno, risotos.
Temos o macarrão, as hortaliças, peixe de frango, a para de carne, entre outros alimentos. E aqui temos as opções que você pode estar também conferindo no seu módulo, quais são os alimentos que você pode estar fazendo, aproveitando integralmente todos os ingredientes. Temos também feijão, o pão, que você pode fazer pudim, torradas, farinha de rosca, rabanada, frutas maduras, leite talhado e muito mais opções para você aproveitar. E aí alguns restaurantes estão adotando a prática de cobrar taxas pelo que é desperdiçado no prato dos clientes, como uma forma de chamar a atenção das pessoas em relação ao desperdício. Então, deixar um alimento estragar é desperdício, mas se o alimento já estiver estragado ou com um prazo de validade vencido, descartá-lo não é desperdício. Nesse caso, se consumido, ele causará problemas à saúde. Professora, muito interessante essa ideia, né? De restaurantes que cobram pelo que é desperdiçado. Você já teve a oportunidade de ir em algum local assim? Com certeza. Aí o que aconteceu? Qual é o local sensível do ser humano? É o bolso. Então você já fica mais atento ao que você coloca no prato, não é verdade? E não simplesmente você vai só acrescentando e sem prestar atenção. Você se empolga tanto porque a gente primeiro come com os olhos, né? E isso é interessante, porque querendo ou não, também você vê esse outro lado. Não só a questão de ter que pagar a taxa, mas a questão de você não colocar além do que você come. Da mesma forma, deve funcionar na escola, que a gente sempre sugere aqui o quê? Que vocês façam um porcionamento, a princípio, pequeno. Se o aluno se interessar, aí ele torna a repetir, não é? Isso. Porque é melhor do que você colocar uma grande quantidade e, de repente, ele não está com aquele apetite todo naquele dia e come somente um pouco e o resto vai para o lixo, né? E também eu já vi outras ideias bem interessantes, além dessa de você pagar pelo desperdício. Eu já vi uma outra ação de um outro local, algum outro restaurante, em que os pratos eles eram pela metade, era prato de vidro, mas ao invés de ser redondo, eles eram pela metade. E aí a pessoa ia pegar o prato e se assustava, né? Ficava olhando, mas como assim, né? E já era uma forma ali do restaurante conscientizar as pessoas que você não precisa comer aquela quantidade exagerada de comida, porque isso pode estar causando desperdício, né? E colocando em situação de segurança alimentar outras pessoas que provavelmente precisariam realmente desses alimentos. É verdade, né? Com certeza. Então, continuando. Infelizmente, parece que o desperdício está incorporado à cultura brasileira e isso provoca grandes perdas na economia e diminui a disponibilidade de recursos alimentares para a população. Para resolver esse problema, uma alternativa que vem crescendo é o aproveitamento de partes antes não utilizadas de alguns alimentos, como cascas, talos e sementes, que passaram a ser incluídos na alimentação humana. Então, partes de alimentos que podem ser reaproveitadas. Vamos verificar aqui. Temos as folhas de cenoura, beterraba, batata doce, nabo, couve-flor, abóbora, mostarda, hortelã e rabanete. Podemos aproveitar também cascas de batata inglesa, banana, tangerina, laranja, mamão, pepino, maçã, abacaxi, berinjela, beterraba, melão, maracujá, goiaba, manga e abóbora. Temos diversas opções, além de talos de couve-flor, brócolis, entrecascas de melancia e maracujá e sementes de abóbora, melão e jaca. Como é que fazemos para reaproveitar as cascas? A prática comum, por exemplo, de cozinhar os alimentos como cenoura, chuchu e legumes em geral, sem a casca, pode retirar as barreiras naturais de proteção desses alimentos contra a perda de seus elementos nutritivos durante a fervura. Então, excluindo a casca comestível de algumas frutas, acabamos perdendo muitas fibras que são importantíssimas para o bom funcionamento do nosso intestino. Então, lembre-se de que para utilizar a casca, os alimentos devem ser higienizados adequadamente antes de serem cozidos, para que não sejam fontes de contaminação.
Então, como você reparou, não são todos os alimentos que podem ser reaproveitados, não são todas as cascas de frutas, não são todos os talos. Existem já os alimentos, a qual a gente acabou de citar aqui no quadro, que você pode utilizar eles para aproveitar integralmente, e lembrando sempre que antes de você aproveitar esses alimentos, fazer a correta higienização para tirar ali a contaminação, os micro-organismos, já que possivelmente você vai estar consumindo as cascas, o talo desses alimentos que podem ter ali algum tipo de bactéria, algum tipo de contaminação também, tá? Então é adequado que você faça a higienização desses alimentos. Também não se deve cozinhar os legumes em água e depois jogá-la fora, já que todas as vitaminas hidrossolúveis, aquelas que são diluíveis na água, se perdem. Então, para aproveitar essas vitaminas, você pode utilizar a água em que cozinhou as hortaliças para cozinhar outros alimentos como arroz ou feijão. Para comer bananas e laranjas, é preciso descascá-las. Mas isso não significa que vamos jogar as cascas fora. Você pode também enriquecer a sua preparação com o uso de cascas. A receita ela fica rica em fibras e ajuda a controlar o funcionamento do intestino. Então a casca de banana ela pode ser utilizada para o preparo de um delicioso bolo. Quem já provou um bolo de casca de banana sabe como é gostoso realmente você aproveitar essas partes. As cascas das frutas e das hortaliças podem ser reutilizadas em outras preparações, mas podemos comer muitas frutas com casca, como maçãs, morangos e pera, lavando-as muito bem. Além disso, a casca da laranja, mamão, maracujá e melancia podem virar saborosos doces, como a gente viu na reportagem também, mas tenha sempre cuidado com a quantidade de açúcar que irá utilizar, porque não adianta nada você querer aproveitar um alimento integralmente para fins de ter uma alimentação saudável e fazer totalmente ao contrário, né? Utilizar açúcar em excesso para fazer algum doce. Não, preste atenção também na dosagem, na quantidade de açúcar e dos ingredientes que você vai selecionar para preparar essa receita com casca, talos das frutas, das hortaliças, tá? Então preste atenção nesse quesito. Estudos mostraram que as cascas das frutas e das hortaliças possuem vários nutrientes, principalmente minerais. E a casca do maracujá amarelo, por exemplo, possui excelente teor de fósforo e razoável teor de cálcio e ferro. Muitas folhas também, que geralmente não fazem parte da dieta habitual, são consideradas excelentes fontes de fibras, vitaminas e sais minerais. Estudos mostram que nas folhas de cenoura, por exemplo, a quantidade de fibras é próxima à encontrada em alimento como aveia e farelo de arroz, que há muito tempo reconhecidos como boas fontes de fibras. E a quantidade de fibras dessa folha é ainda superior à da própria cenoura, assim como as quantidades de carotenoides que nosso corpo utiliza para a produção de vitamina A. Essas folhas também são ricas em cálcio e magnésio. E apesar de serem tão nutritivas, muitas vezes é difícil encontrar essas folhas no supermercado. É tão grande o hábito de se desprezar essa parte dos alimentos que as hortaliças vão normalmente para as prateleiras já sem as folhas, que é uma pena, não é verdade? Muitas vezes a gente está já condicionado a adquirir algumas hortaliças sem as folhas. E aí a gente acaba nem percebendo o que é óbvio. Por exemplo, você já parou para pensar que o couve-flor ele também é considerado um tipo de couve, né? E aí quando a gente vai adquirir o couve, a gente já adquire ele sem a folha, sendo que essa folha poderia ser aproveitada para fazer uma deliciosa salada, algum outro tipo de preparação. Então, condicione-se também a adquirir os alimentos com as folhas, com aquelas partes que geralmente não são comercializadas pelo supermercado. Quando você for fazer as suas compras na feira, converse com o feirante
importante, diga para ele que você quer também adquirir as folhas desse alimento, para que ele não despreze essas partes, porque são partes importantíssimas, que contêm também ali grande quantidade de fibras, de vitaminas e minerais, que você poderia muito bem aproveitar na sua alimentação e aproveitar para você fazer uma salada, alguma preparação com esses ingredientes. E temos também as sementes. Para melhorar o aproveitamento, elas podem ser batidas junto com os sucos. As sementes de melão, por exemplo, são ricas em magnésio e batidas junto com a fruta deixam o suco mais nutritivo, sem modificar o sabor. E, em geral, elas são ricas em vitaminas, cálcio, magnésio, zinco, sendo o seu uso indicado como uma fonte desses nutrientes tão importantes. Então, aqui nós temos o exemplo da semente de abóbora, que você também pode utilizar como um tira-gosto. Então, muita gente não sabe, né, e acaba desprezando essas sementes. E cuidados que devemos tomar no aproveitamento integral dos alimentos. Temos que realizar adequada higienização, evitar a interferência de forma negativa de utilização dos nutrientes de outros alimentos, que são os fatores antinutricionais, como citamos na aula passada. Então, uma sugestão para você diminuir esses fatores antinutricionais, que são substâncias que acabam diminuindo a absorção de outras vitaminas, é a cocção. Então, como por exemplo, do feijão e da soja. Mas outros fatores antinutricionais não são eliminados somente na cocção, como alguns tipos presentes em folhas de couve-flor e de brócolis. Nesse caso, você pode mergulhar esse vegetal na água ou em uma solução com sal antes do cozimento, lembrando que a água do cozimento desses alimentos, que são as folhas de couve e brócolis, ele deve ser descartada, porque ficou contido ali os fatores antinutricionais, as substâncias nocivas. E muitas vezes utilizamos apenas as inflorescências, que são as flores do brócolis e do couve-flor, mas as folhas também possuem quantidade importante de vitamina C, minerais e fibras. Então, fique atento aos desperdícios no dia a dia. Nada de exagerar nas quantidades de comida preparadas, nem colocar comida no prato além do que se consegue comer. E sempre que os alimentos já prontos forem reaproveitados em uma outra ocasião, muita atenção ao seu armazenamento. Eles devem ser guardados em geladeira e, antes de serem servidos, levados ao fogo para que esquentem bem e devendo ser sempre manipulados com muita higiene, ok? Então, são atitudes importantíssimas para você ter, né, para você aproveitar os alimentos integralmente, mas ter cuidado também durante a manipulação, ter cuidado ali com quais alimentos que você pode utilizar para aproveitá-los. Como a gente viu, existem alguns alimentos que possuem esses fatores antinutricionais, essas substâncias, então é importante que antes de você utilizá-los, você submeta esses alimentos à cocção, até mesmo para estar eliminando alguns tipos de micro-organismos, ok? Então fica a nossa dica na nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado, tenha aproveitado todas as dicas que nós demos aqui, né, professora? Com certeza. E aí nós vamos dar um intervalinho, não é isso? Vocês desenvolvam as atividades para que a gente volte com a correção. Isso mesmo. Então agora vamos dar um intervalo para que você faça as suas atividades. Até logo. Olá, estamos de volta. Agora nós vamos realizar a correção das nossas atividades, ok? Vamos iniciar pela questão 1. Parte dos alimentos que são normalmente desprezadas podem ser aproveitadas como fonte importante de nutrientes. Sobre reaproveitamento, assinale a alternativa incorreta, ok? Então vamos analisar a questão A.
Toda e qualquer casca de fruta, verdura ou legume pode ser utilizada para a preparação de novos pratos. Essa questão está incorreta, como você pode observar. Por quê? Como a gente viu durante as nossas aulas, existe já uma lista de frutas, cascas e talos que podem ser reaproveitados. Não são todos os alimentos que podem ser aproveitados, não são todas as partes que podem ser utilizados para esse fim. Então já tem ali estabelecido quais são as partes que você deve utilizar e ter cuidado também com aquela questão dos fatores antinutricionais, como é o exemplo das folhas de couve-flor, né, e brócolis, esses fatores antinutricionais, que são substâncias que atrapalham a absorção de outros nutrientes, eles não são eliminados somente com a cocção e precisam também passar por um outro procedimento, tá? Que é o procedimento de você mergulhar essas folhas em uma solução com água e sal para eliminar esses fatores, tá ok? Então, questão B. Por que essa questão está correta? Vamos ver. É importante a utilização de cascas, talos e folhas, pois o aproveitamento integral dos alimentos, além de diminuir os gastos com a alimentação e melhorar a qualidade nutricional do cardápio, reduz também o desperdício de alimentos, não é verdade? Isso é uma ótima alternativa para você ali fazer uma economia boa no seu bolso, principalmente esses tempos de crise que nós temos aqui no nosso país, né? Então, com certeza você vai estar economizando muito mais e fazendo um cardápio com baixo custo e mais acessível para todas as pessoas. Alternativa C. As análises químicas das cascas de algumas frutas podem nos mostrar teores de nutrientes maiores que o das suas respectivas partes comestíveis. Isso é verdade, existem algumas cascas de frutas que contêm até muito mais fibras que a própria polpa da fruta, né? Um exemplo também é a casca do maracujá, que contém uma grande quantidade de fósforo, cálcio, quantidades significativas, que também você pode estar ali aproveitando essa casca para fazer alguma preparação. Questão D. O reaproveitamento dos alimentos torna possível a criação de novas receitas, como por exemplo, sucos, doces, geleias e farinhas. Isso mesmo, você aproveitando esses alimentos, você pode desenvolver uma receita nova. E uma coisa que eu acho bem interessante, professora, eu já até tive a oportunidade de ir num lugar assim, são restaurantes que oferecem de cortesia para os clientes alguma sobremesa, alguma preparação utilizando justamente a casca, né, dessas frutas. Um exemplo é a casca de laranja, que faz aquele docinho da casca de laranja que fica crocante e daí serve como sobremesa para o cliente. Você acaba cativando o cliente, fazendo uma boa ação, né? Com certeza. E a alternativa E. A higiene é um fator importante a ser considerado quando se faz reaproveitamento de casca, talos, folhas e folhas de vegetais. Isso é verdade, tá? Sempre que você for fazer o reaproveitamento utilizando essas partes dos alimentos, realizar a higiene adequadamente, como a gente sempre ensinou aqui nas nossas aulas, né, professora? Utilizar o hipoclorito, né? Para reduzir justamente os riscos de contaminação. A mesma coisa, professora, é com relação ao aproveitamento da água, quando você vai cozinhar cenourinha, batata, que se diz que reaproveitar, não é? A água para cozinhar outro alimento. Lembrando que para que você possa aproveitar a água desse cozimento, você tem que ter higienizado muito bem, é verdade, né? muito bem lembrado. Isso, não é só, vou colocar a batata, a batatinha, a cenoura, e vai cozinhar na água e pronto, não. Higienizar antes. Higienizar para poder utilizar em outra preparação. Por exemplo, utilizar a água que foi utilizada da cenoura para cozinhar o arroz, né? Mas isso. Antes fazer a higiene adequadamente, né? Que é o certo. Então vamos para a próxima questão. 2. Durante a cocção, o alimento sofre modificações em suas características sensoriais e microbiológicas, bem como inativam as enzimas e fatores antinutricionais. Acerca do termo antinutricional, marque a alternativa correta. A. O método de imersão de alguns vegetais em água ou solução com sal antes do cozimento para a eliminação de fatores antinutricionais não é eficaz,
uma vez que somente a cocção elimina essa substância. Essa alternativa está incorreta. Por quê? Porque não é somente o método de cocção que é eficaz, justamente também existe um outro método, que é o método de imersão de algumas folhas de hortaliças em solução com sal para eliminar os fatores antinutricionais, como eu citei anteriormente. Questão B. São compostos ou grupos de compostos presentes em uma grande variedade de alimentos de origem animal que, quando consumido, reduzem o valor nutritivo dos alimentos. O que faz essa alternativa incorreta? Justamente aqui o termo animal, porque são compostos e substâncias de origem vegetal, como a gente viu, estão presentes em algumas hortaliças, feijão, cereais, soja. Alternativa C. Os compostos antinutricionais interferem na absorção ou na utilização de nutrientes, mas, se ingeridos em altas concentrações, não acarretam efeitos nocivos à saúde. Será? Não, né? A gente sabe que esses compostos nutricionais, além de eles interferirem na absorção de alguns nutrientes, algumas vitaminas, se ingeridos em altas concentrações, eles podem sim causar algum dano à nossa saúde, tá? Então, não é como diz a questão, por isso essa questão está incorreta. Alternativa D. Alguns fatores antinutricionais não são eliminados na cocção, como alguns tipos de presentes em folhas de couve, flor e de brócolis, não existindo via alternativa para a eliminação. Errada, existe sim outra via alternativa, que é a imersão em água com sal. E a alternativa E é a alternativa que está correta. Por quê? Os fatores antinutricionais presentes nas leguminosas são bem conhecidos por reduzirem seu valor nutricional, diminuindo também a digestibilidade ou biodisponibilidade dos nutrientes. Isso é verdade, ok? Os fatores antinutricionais, eles reduzem a biodisponibilidade de alguns nutrientes, como o ferro, o zinco e alguns outros nutrientes super importantes ao nosso organismo que estão contidos nesses alimentos, tá? Então, vamos para a questão de número 3. Em uma unidade de alimentação e nutrição, é considerado sobra, olha só, o alimento que foi A. preparado e não distribuído. Tá certo, não é verdade? O que a gente aprendeu sobre a diferença de sobra e de resto? A sobra é justamente aquele alimento que ele foi preparado, mas que ficou ali dentro da cozinha e que não foi distribuído. Esse alimento ele não foi mexido, não foi manipulado por nenhum outro consumidor final. Então, ele passou ali pelo controle de temperatura, ficou armazenado adequadamente para que pudesse ser reaproveitado em uma outra ocasião. E já o resto é aquele alimento que foi preparado e que foi distribuído, pode ser resto do prato de alguma pessoa ou pode ser um resto de um alimento que foi exposto ali, mas ficou ali, restou, né, ali que a pessoa mexeu com a colher de servir, mas que ficou ali restando e não pode ser, né, professora, reaproveitado porque possui risco de alguma contaminação. Uma vez que ele não ficou armazenado, né, em condições adequadas de temperatura, não passou por um controle rigoroso, não é verdade? Então, a alternativa A que faz a questão correta. Alternativa B, distribuído e não consumido, errado. Alternativa C, preparado e distribuído, também não. E assim sucessivamente, ok? Então, não confunda esses termos. Questão 4. O consumidor aproveita apenas 40% dos alimentos vegetais, pois desconhece os benefícios do uso de talos, cascas e sementes. Quais as vantagens de aproveitar integralmente os alimentos?
Professora, o que é que você acha? Para você, qual que é a vantagem de se aproveitar integralmente esses alimentos? A oferta de nutrientes, não é, professora? Com certeza, né, professora? Então, essa questão de aproveitar o alimento na sua integralidade, então o que que oferece? Oferece um aporte nutricional maior, né? Sem contar também a questão da diversidade de preparações que você faz. Isso, né? E assim, muita gente não tem esse hábito, né, hoje em dia. Mas de pouquinho em pouquinho a gente vai, né, as pessoas já vão conhecendo esse termo e vão ali acostumando a não desperdiçar essas partes menos convencionais, digamos assim, né? Verdade. Então vamos ver o que que diz a resposta da questão. Partes vistas como menos nobres dos alimentos têm grande valor nutritivo, pois são ricas em vitaminas, especialmente A e C, além de ferro, potássio e outros nutrientes. Ou seja, aproveitar integralmente os alimentos não faz bem apenas ao meio ambiente e à sociedade, mas também ao corpo e à mente. É importante a utilização de casca, talos, folhas, além de diminuir os gastos com alimentação e melhorar a qualidade nutricional do cardápio, reduz o desperdício de alimentos e torna possível a criação de novas receitas. Esse conceito deve ser realizado no dia a dia por qualquer pessoa, independente de sua classe social ou econômica, porque muita gente pode ter aquela ideia, né? Aproveitar essas partes dos alimentos tidas como menos nobres só para pessoas que não têm renda suficiente, né? Mas isso já é uma história, já é uma ideia que ficou no passado. Hoje qualquer pessoa pode inserir ali no seu serviço, no seu ambiente de trabalho, essa ideia de reaproveitar os alimentos integralmente. É aí que deve entrar a sua criatividade, né? É aí que você deve utilizar seus conhecimentos como técnico em alimentação escolar para buscar desenvolver alguma receita nova que utilize o aproveitamento de talas, cascas e alguma semente, né, de alguma fruta, de algum desses alimentos, tá ok? Então isso é muito importante. Questão 5. No planejamento da alimentação escolar, quais as possíveis formas de evitar o desperdício de alimentos e aproveitá-los mais completamente? Então, vamos trazer essa parte de aproveitamento integral dos alimentos dentro do contexto escolar. Como que a gente pode aproveitá-los dentro da escola, né? Quais são as melhores formas e quais serão os benefícios que a gente vai ganhar dessa atitude? Bom, possível resposta: realizando o adequado planejamento dos cardápios através do aproveitamento integral dos alimentos, planejamento do que se coloca no prato para não precisar jogar fora, programação para comprar apenas o necessário, incluindo alimentos da safra, utilizando técnicas de pré-preparo e preparo das refeições, trabalhar com per capita adequados, controlar fatores de correção e utilizar sobras de alimentos em novas preparações. Então, olha só, todos esses itens você deve colocar em prática ao se planejar uma alimentação escolar, né? E justamente para evitar o desperdício. Então, tudo se resume, todos esses itens se resumem justamente ao planejamento do cardápio, né? O qual é o tema também do nosso módulo, né? Que é planejar adequadamente essa refeição, de modo que em nenhuma etapa do preparo e do pré-preparo desse alimento, você corra o risco de desperdiçar esses alimentos, tá? Então, é aí que entra aquela frase bem conhecida, né, professora? É melhor você prevenir, né, do que remediar, né? E aí essa frase serve também para a cozinha, né? É melhor você se planejar do que no final faltar algum item, né? Ou você está correndo o risco de ter grandes desperdícios, né? Então vamos começar, né, a utilizar a prática da ficha técnica, a utilizar esses instrumentos que ajudam a gente a se organizar dentro do ambiente de trabalho e não estar desperdiçando nenhum tipo de alimento, uma vez que evitar o desperdício é uma ação muito importante hoje em dia, né? Isso, lembrando que a questão do desperdício, professora, a gente também
começa também com a gente na escola, né? No caso, os técnicos eu quero falar, questão do recebimento, do alimento, do armazenamento, na escolha dos cardápios, você selecionar aqueles cardápios da safra, que serão os mais baratos, então serão as frutas da época mesmo, então você vai escolher aquelas com perfeitas condições de uso, né? De preparação, né? Sem contar que o custo também é menor, né? Com reduzido. certeza, isso, né? E quando você for planejar, não somente no contexto escolar, mas quando você for planejar suas compras de casa também, né? Procurar incluir esses itens também na sua rotina, né? Para que você inclua tanto na sua vida, como também no seu trabalho, né? Porque aí já passa a uma etapa, né? Complementar a outra, né? Que você vai ter essa atitude para si e também você vai ter essa atitude no trabalho e poder compartilhar com aquelas pessoas que trabalham com você, né, professora? Isso, por isso também, falando na questão do desperdício, a questão do planejamento, quando você solicita, não é só o armazenamento, né? Então vamos ter uma planilha para solicitar os alimentos em determinada quantidade, para aquele determinado tempo, para não ter também um desperdício, que nós não queremos isso. Com certeza, é o que nós não queremos, né? Então, na aula de hoje, nós estudamos, né, um tema muito interessante de se abordar, que é a questão do aproveitamento integral dos alimentos. Espero que você tenha gostado, né? Dê uma revisada na nossa aula, dê uma revisada no conteúdo, dê uma leitura sempre no seu módulo e nas referências complementares que você tem disponível na carta de navegação. Esteja sempre buscando novos conhecimentos e se aprofundando nesse tema, que é um tema super importante, que hoje em dia também está muito em alta, essa questão de evitar o desperdício e de aproveitar integralmente os alimentos, né, professora? O que você achou da nossa aula? Excelente, né? E sem contar que tem dicas muito interessantes, não é, professora? Então, vamos colocar em prática. Colocar em prática, isso mesmo. Então, nós vamos finalizar a nossa aula por aqui. Espero que você tenha gostado. Desejo para você bons estudos e qualquer dúvida você entre em contato com a professora Ângela aqui no chat. É isso aí, então um abraço a todos, né? Nós finalizamos aqui nossa aula, fazendo convite para estarem presentes na próxima, com certeza. Isso mesmo, não deixe de participar. Então, boa semana e até a próxima aula.